Vamos agora para o terceiro módulo do curso Luz e Cores, entender um pouquinho das propriedades da cor. Propriedades, características da cor. São três propriedades que a cor tem: a matriz, a saturação e a luminosidade. Podemos entender por matriz a cor propriamente dita. Então, a matriz, quando eu olho para o arco-íris, né, que eu vejo essas cores, essas são as matrizes, essas são as cores originais, sem nenhuma adição de sombra ou de luz ou mudança de saturação. É a cor original. Saturação revela o grau de pureza de uma matriz. Quanto mais saturado, mais vivo será essa matriz. Tons pastéis, por exemplo, são pouco saturados. Já os tons cítricos são muito saturados. O que seria um tom cítrico, por exemplo? Verde-limão, o amarelo, né, o rosa-choque são as cores cítricas, né, que são bem parecidas com a do arco-íris. A luminosidade indica a quantidade de branco contida na matriz. A cor será mais luminosa quanto mais branco existir na sua composição. Da mesma forma que quanto mais preto tiver nessa cor, menor é a luminosidade. Então, é a interação desse branco com o preto. Então, eu tenho aqui a matriz, né? Aqui eu tenho alguns exemplos, aqui na parte de cima, alguns exemplos. Mas a matriz é essa variação, é que nem o arco-íris. A gente fala que ele tem 7 cores, mas ele é uma escala de cor, que cada hora vai... por exemplo, cada hora esse vermelho que tá lá vai ficando mais alaranjado até o ponto que eu falo, não, isso aqui é laranja. Então, a matriz é a cor pura, sem adição de branco, de preto ou de cinza. Quando eu estou falando de saturação, eu já estou colocando algum outro elemento, que no caso da saturação, eu estou adicionando cinza, eu estou tirando a potência daquela cor, aquele brilho, eu não posso falar brilho, mas tirando a pureza daquela cor. Então, se eu pegar aqui, nessa matriz, eu escolhi o magenta, aí põe aqui o magenta. Quanto mais insaturado for esse magenta, mais próximo de cinza eu vou chegar. O resultado da insaturação de uma cor sempre será o cinza médio, esse aqui, quando não houver mudança de luminosidade. Então, assim, se eu não estiver alterando a luminosidade da cor, a resposta dessa insaturação da cor vai ser chegar num cinza médio, que é esse cinza aqui. Então, se eu peguei aqui em cima e diminuí a saturação, então eu deixei ela mais acinzentada. Mas eu poderia pegar ela aqui e aumentar o brilho e chegar ela o mais próximo de branco possível, ou diminuir o brilho, chegar o mais próximo de preto possível. Então, quando eu estou trabalhando a luminosidade, eu estou ou só adicionando branco ou só adicionando preto. Mas também eu poderia pegar uma cor, por exemplo, essa cor aqui, e que ela já não é uma cor que está saturada, porque ela já tem uma adição de luz. Ela é um magenta claro, brilhante, né? Então, se eu pegar essa cor aqui, que já foi adicionado branco nela, e adicionar mais branco, por exemplo, ó, essa aqui é a matriz dela. Essa aqui é uma variação. Então, se eu pegar essa cor aqui, que é uma variação, e deixar ela saturada, ela vai chegar próximo de um cinza claro, que é a mistura daquele cinza, mas com o branco que já tinha sido adicionada na cor. Quando eu mostro esse exemplo assim, muito separadinho, muito técnico, assim, é mais para a gente visualizar e entender as variações possíveis.
Mas basicamente, quando ou eu tenho a matriz, que é a cor assim, né? Ela totalmente saturada, ou eu tenho ela insaturada. Essa insaturação pode ser adição de branco, pode ser adição de preto ou de cinza. Isso tudo, qualquer uma dessas três é a mesma coisa. Qualquer uma dessas três já está ficando mais insaturada. Só que dentro dessa insaturação, o que eu vou começar a treinar o meu olhar para conseguir ver é se é uma cor insaturada mais clara ou insaturada mais escura. E talvez não tenha tanto problema qual vai ser. Isso, acho que a interferência maior disso seria numa pintura de um quadro em que realmente essa pequena variação tem um impacto muito maior. Mas mesmo assim, é interessante de olhar para a cor e tentar identificar isso. Num âmbito de decoração, essa influência do que é mais saturado, do que tem mais luz ou mais sombra, vai influenciar nas tonalidades de cor que eu escolher para pintura de parede especificamente, porque um catálogo de tinta de parede, ele tem uma variedade imensa de cores. Então, é diferente de um papel de parede em que eu tenho um tom específico ali e não vai fazer tanta diferença se tiver mais luz ou mais sombra, porque eu só tenho aquela cor, por exemplo. Não que eu só tenha aquela cor, tem várias opções. Mas se eu gostar de um modelo lá, eu só vou ter aquela cor daquele modelo. Então, esse olhar assim mais apurado para se é com mais luz ou com mais sombra ou se é só insaturado, ele vai ser muito útil na escolha de cores de parede. Então vamos entender como isso funciona. Aqui eu vou mostrar como funciona no computador. E assim, muita gente que trabalha com decoração às vezes tem que fazer ali um 3D, escolher umas cores, fazer uns modelos, e a gente usa esse sistema de cor aqui. Inclusive, esse sistema de cor ele já não está mais sendo utilizado dessa forma aqui. No computador já mudou, já é outro sistema, mas eu acho esse aqui muito fácil de entender, primeiramente, e qualquer outro sistema que a gente for ver é uma variação disso em algum grau, então eu gosto bastante desse. Aqui eu tenho as propriedades das cores. Então, aqui eu vou ter uma separação do que é matriz, do que é saturação e do que é luminosidade. E aqui do outro lado, eu vou ter outro sistema de cor que vai avaliar a mesma cor pelo RGB. Então, vermelho, verde ou azul que tem nessa cor. Então, se eu pegar, vamos lá, a matriz vai ser uma variação da cor mais saturada, que é essas que estão aqui em cima, tá vendo? Então, tudo que eu variar aqui em cima, eu estou mudando a saturação dessa cor. Ou, desculpa, eu estou mudando a matriz dessa cor. Se eu descer e chegar mais próximo desse cinza médio, que é o que a gente viu, se eu for descendo, mais insaturado eu tô ficando a cor, tô deixando a cor. Então, para baixo, eu vou mexer nessa saturação em direção ao cinza. E aí, aqui na lateral, eu tenho uma barrinha que vai falar para mim se essa cor é branca. Na verdade, aqui em cima seria o branco mesmo, aqui o preto, e o intermediário tá aqui no meio. Então, se eu peguei aqui, tá aqui o risquinho tá aqui embaixo, no cinza. Então, o cinza no meio, esse mesmo cinza é esse aqui. Só que como a luminosidade está aqui embaixo, a gente está vendo esse preto. Então, vamos lá. Toda vez aqui, ó, toda vez que o cursor estiver variando aqui em cima, tá vendo? Tá variando aqui em cima. Então, eu estou mudando a matriz da cor. Então, ou ela é vermelha, ou tá amarela, ou verde, ou ciano. E se você olhar as propriedades, você pode ver que aqui a luminosidade é 120 em todas elas.
A saturação é 240 em todas elas. A única variação que eu tenho é da matriz. A matriz está saindo do 0, depois vai para o 40, depois vai para o 80, depois para o 120. Então, se eu estou mudando a matriz, eu estou mudando aqui em cima. Quando eu tenho uma variação de saturação, eu estou subindo e descendo. Então, olha essa daqui, a cor, esse verde mais saturado, o cursor está aqui em cima. Toda vez que eu vou descendo aqui, ó, tava 240 de saturação. Eu desço para 160, eu desço para 50, até chegar em 0, que chega no cinza. Então, eu tô variando essa saturação. E quando eu trabalho a luminosidade, você vê que eu peguei de novo aqui a mesma matriz, a mesma cor. E aí eu tô mudando só aqui o cursor do lado. Então eu tô ou adicionando sombra ou adicionando luz nessa cor. E o que eu gosto de ver nesse sistema, nessa forma nesse sistema de cores, é justamente isso, que para cada cor que eu mostrei aqui, tanto esse verde aqui que mudou a saturação, quanto esse que mudou o brilho, a gente vê no sistema RGB que todas essas cores, inclusive essa aqui, por exemplo, essa cor aqui, ela tem um pouco de vermelho, um pouco de verde e um pouco de azul. E esse sistema, ele mostra bem isso, que as cores, como a gente enxerga, o nosso olho vai enxergar sempre essa matriz com uma diferença de luminosidade, uma diferença de branco, preto e cinza. Isso é o que o nosso olho entende. Lembra naquela primeira aula de percepção, em que tinham os cones e os bastonetes? Aqueles capazes de diferenciar cor e aquele capaz de identificar a intensidade de luz que tinha nessa cor. Então é essa variação aqui. Ao mesmo tempo que a cor, ela é essa mistura das cores primárias. Então qualquer cor, até se eu pegar esse verde, ele tem um pouco de vermelho, que é uma cor que não é, logicamente, né, pela aquela mistura que a gente aprende no colégio, de misturar as cores, não é algo que a gente espera. Nesse verde tem um tanto de vermelho, mas tem, é assim que as cores são feitas. Essa mistura e essa relação que existe dos tipos diferentes de sistema que faz com que os dois funcionem igualmente, essas nuances que a gente vai percebendo quanto mais conhecimento a gente tem. Então, eu tenho aqui também uma variação de azul. Uma variação de azul, que aqui eu já poderia até chamar de verde, mas eu sei, pela matriz ser a mesma que é o tom de azul. Então, percebe? É esse tipo de nuance que eu tô me falando. Se eu tenho um ciano aqui, e esse mesmo ciano, eu aumentei aqui a sombra dele. Então, é essa mesma matriz, só que é uma cor mais escura, e que eu já começo a olhar para ela pensando que é um verde. Você entende como as cores têm essa sutileza, essa transição de uma para outra, assim? Talvez eu falar isso e mostrar isso, eu posso até estar criando uma confusão na cabeça de vocês. Mas a intenção essa é uma confusão que a hora que você entende isso e começa a olhar para esse aspecto, você vai ter mais clareza dessa combinação e dessa mistura que é as cores, né? Dessa variedade de todas elas que se originam de 3 cores. Aqui, por exemplo, essa cor e essa são muito parecidas, mas você percebe que aqui eu peguei a matriz e coloquei sombra. Aqui eu já peguei ela insaturada com sombra. Então, a diferença é muito pequena. Aqui também eu já peguei uma insaturada, já não é essa matriz.
Ela está mais próxima de ser essa cor escura do que uma outra cor. E aqui eu já tenho uma cor bem mais insaturada e com mais brilho. Então isso tudo, todas elas aqui a gente viu que elas seguem a mesma matriz. Todas elas são derivadas desse ciano e que é uma escala enorme, uma opção, uma variedade de cores enorme. Então, aquelas duas cores que eu peguei aqui, essa daqui e essa daqui. Você vê que a nuance, ela tá muito pequena. Eu nem sei se você no seu computador vai conseguir ver, mas a linha tá bem aqui assim, ó. Essa cor aqui, eu percebo que ela tem um pouquinho mais de sombra e eu associo isso a um pouquinho mais de vermelho. Nossa, e é justamente isso. Para eu adicionar sombra, para eu deixar essa cor insaturada, né, que é essa escala que desceu, é como se eu tivesse adicionado vermelho nessa composição. E mesmo assim, elas duas estão muito próximas, muito parecidas. Então, a propriedade é basicamente isso. A gente vai sempre trabalhar a saturação, né? A matriz, a saturação e a luminosidade. E lembrar que essa associação dessas três cores ainda tem uma relação bem próxima com as três cores primárias. As propriedades são essas, mas dentro da propriedade a gente ainda consegue trabalhar outros aspectos, que é o que eu vou trazer na próxima aula, em que a gente vai falar de temperatura.